Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Essa noite, noite de beleza, noite da grandeza, em que o Todo Onipotente se faz tão frágil, assumindo a nossa natureza humana. Deus rico em misericórdia fez resplandecer esta noite santa com a claridade da verdadeira luz. Nós já não temos mais por que andarmos às palpadelas neste mundo, porque Cristo, luz do mundo, nasceu para dissipar todas as trevas e todo o erro do nosso coração. Nós ouvimos na proclamação do Evangelho, enquanto César Augusto queria reunir todos os homens através de um recenseamento na cidade de Davi, para poder aumentar o seu poder e também ter o controle sobre todos, Deus envia o seu Filho ao mundo para que na carne humana reúna todos os filhos de Adão que andavam dispersos nas trevas e na sombra da morte. O desejo de Deus sempre foi de reatar conosco a amizade. Não que Deus tivesse rompido a amizade conosco, mas fomos nós, pelo pecado, nos separamos de Deus. Mas como nós somos a obra-prima de Deus, e Deus se regozijou ao nos criar, criou o homem à sua imagem e semelhança e disse, e viu que tudo era bom, porque tudo que sai de Deus é bom. É o homem que distorce as coisas e as realidades, e é por isso que Deus não se cansa jamais de nos procurar, aonde quer que estejamos, qual seja a sombra da morte em que nos envolvemos, o Senhor vem ao nosso encontro. Como disse São Paulo na carta a Tito, porque Deus manifestou a sua graça. Deus não manifestou a sua ira nem a sua revolta, mas a sua graça, a sua presença, o seu estar no nosso meio. Por isso se chama Emanuel, Deus está conosco. Deus está comigo, Deus está contigo, desde o dia do nosso batismo, e sempre será assim até o nosso último suspiro. O Natal não é uma festa qualquer, é o tempo novo, é o tempo da plenitude, é o tempo ansiado por Deus. Nós ouvimos na proclamação, no início dessa missa, quantos séculos e séculos a humanidade acalentava esse desejo de voltar à amizade com Deus. E São Paulo disse que chegou a plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos foi no Natal, quando o Verbo se fez carne, no coração imaculado da Santíssima Virgem Maria. É tempo da graça de Deus, que manifesta a humanidade através do nascimento de um menino que traz em si, para todos os povos, a salvação. Uma criança nos traz a salvação. Um filho nos foi dado. Um frágil, um indefeso, um inocente. Mas é o menino que nasce para morrer. E nós temos tanto medo da morte. Nós nos assustamos diante da dificuldade de encarar a morte. E esta criança, que não tinha pecado nenhum, nasceu para morrer. Nasceu para trocar de lugar comigo e contigo. Nasceu para a nossa redenção. Nasceu para ser sacrificado. Uma criança que nasce para ser vítima de expiação de amor por toda a humanidade. É interessante como Lucas coloca para nós o nascimento do Salvador. Uma criança será o sinal, uma criança envolvida em faixas. Lucas está pensando lá na frente. Lucas está dizendo que esta criança envolvida em faixas é aquele que na cruz desceu e foi enfaixado e colocado no sepulcro. Porque o Natal de fato nos faz caminhar para a redenção humana. É a festa da nossa salvação. Um menino que antes de nascer encontra fechadas as portas do coração humano. Não se tem lugar para Maria, que está grávida, e nem para a criança que deve vir ao mundo. Há mais de 2000 anos se passou este acontecimento extraordinário. E ainda hoje,
Por incrível que pareça, no absurdo da nossa existência, ainda encontramos casas fechadas para Cristo, encontramos portas e portões de muitos corações que não estão só fechados, mas estão trancafiados, que é diferente de fechado. Colocar uma tranca que é por dentro, uma dureza no coração que é incapaz de abrir para que Cristo possa entrar. Temos que destrancafiar os nossos corações. Pessoas se tornarem incapazes de se abrirem ao amor e à salvação trazido por Cristo. A noite era fria, a noite era escura em Belém, mas é uma noite que testemunha algo maravilhoso, algo extraordinário, algo que faz romper o silêncio daquelas noites comuns que aqueles pastores ficavam naqueles campos. Sabe que algo diferente está acontecendo em Belém. Uma luz brilhou para os que andavam nas trevas. A noite de Belém de Judá era uma noite diferente, que deveria fazer diferença também na nossa existência humana. É uma noite carregada de esperança, a esperança em Deus, que sempre quis que o homem reatasse, voltasse à união com Ele. Deus se apaixonou pelo homem, e Deus se aproximou dos homens de um modo nunca antes acontecido. Pelos séculos passados Ele falara através dos profetas, falara através dos patriarcas. Ao longo dos anos o Senhor instituiu reis para que fossem seus governantes na terra, mas nada disso adiantou. O homem sempre recuava nesta amizade. Então agora Ele não usa mais instrumento nenhum, a não ser o seu Filho que veio habitar entre nós. Deus se aproximou da nossa humanidade, pois sabia que o homem, eu, você, sabia que nós íamos tentar, mas chega uma hora que nós cansamos de lutar pela nossa salvação, chega uma hora que nós cansamos de lutar pelo matrimônio, chega uma hora que nós cansamos de lutar pelos filhos, chega uma hora que nós cansamos de lutar pelas nossas amizades que eram tão verdadeiras no passado, por causa de uma picuinha, por causa de uma briga, de um mal-entendido, por causa de um disse-me-disse. Nós cansamos, facilmente nós recuamos. E Deus nos ensina no Natal que não se pode recuar, porque Ele não recua, Ele avança ao nosso encontro. Ele vai achar todos os meios necessários para que você se convença de que Ele te ama, não de brincadeira, mas de verdade. O homem desistiria de retornar à comunhão com Deus. Deus nunca desiste. Pelo contrário, agora Ele se auto-revela. Não fala mais pela boca de ninguém. Ele mesmo se dá a conhecer numa criança indefesa. No recíproco e contínuo ato de amor e de amar, Deus manifesta ao mundo que nunca foi e nunca será solidão. Deus nunca foi e nunca será solidão. Ele é comunhão, Ele é relação. Deus é reciprocidade. O que é isso? É um constante dar-se ao outro. O Pai dá-se ao Filho no ato de amor. O Filho se dá ao Pai, recebendo tudo do Pai, devolve ao Pai no Espírito Santo. Então Ele vai nos ensinar que Ele nunca é solidão, e também não quer que vivamos na solidão causadas pelos nossos pecados. Essa reciprocidade da parte de Deus deve encontrar correspondência ao movimento da descida de Cristo até nós. Se Cristo desceu até nós, o que é que hoje nós estamos fazendo de concreto para irmos até o seu encontro? Se Ele veio, eu também tenho que correr ao seu encontro. É necessário salutar que cada um faça um percurso da fé. Um percurso da fé semelhante ao de José e ao de Maria. Saíram de Nazaré, foram a Belém, sobe, desce. É um caminhar na fé.
É necessário que nós, católicos, comecemos a caminhar na fé com uma consistência, deixando as coisas cá de baixo, para alcançarmos as lá de cima, a do alto. Subirmos até o lugar da comunhão plena com Deus. Amados irmãos, Natal é festa, mas é uma festa exigente para nós, porque exige de nós que sejamos pessoas vigilantes, à semelhança dos pastores dos campos de Belém. Não trabalhar como se nada tivesse acontecendo, viver sabendo que o Senhor vai chegar e que nós queremos encontrá-lo. Amados irmãos, olha a experiência dos pastores. Os pastores não sabem aonde se dirigir. Eles precisam que alguém os oriente. Os pastores são convidados a sair de suas pequenas grutas, lugar inóspito, mas capaz de aquecê-los do frio durante a noite. É impressionante aonde aqueles pastores passavam aquela noite fria. É um lugar feio, não é um lugar bonito não. Eu tive a graça de estar lá há uns anos atrás, e conhecemos os lugares onde os pastores passavam a noite por causa do inverno, por causa do frio. Era um lugar tão apertado que era para poder se aquecer. Era uma pequena grutazinha, uma pessoa por gruta praticamente. É necessário sairmos daquilo que nos aprisiona. É necessário sairmos, que nem os pastores, daquilo que nos acrisola, que nos fecha. Por mais que tenhamos acostumado a ficar no aquecimento da vida, nas coisas boas da vida, é necessário sair se quisermos ver a luz que brilha lá fora, que é Cristo. Se os pastores não saíssem das suas grutas, eles não encontrariam a salvação, que é Cristo Senhor. Se você não sair daquilo que te aprisiona, se você não sair daquilo que te acorrenta do pecado, você não verá Cristo na sua vida. É necessário deixar esse conforto, essa estabilidade que o mundo oferece, esse pouco de calor que os prazeres fugazes da vida nos oferecem, para procurarmos estarmos unidos ao sol de justiça que é Cristo, que nasceu para tirar toda a frieza do nosso coração. Entendamos, amados irmãos e irmãs, que é uma decisão que exigirá coragem. Mudança de vida exige coragem. Ir ao encontro de Cristo exige coragem. Se apaixonar por Cristo exige coragem, porque Cristo vai te pedir muita coisa. Cristo vai pedir tudo para ti. Mas se tudo não é teu carro, não é tua casa, não. O tudo teu é a tua vida, o teu coração. É isso que o Senhor vai pedir para ti nessa noite. Essa coragem de pedir ao Senhor, de sair do comodismo, de sair do conforto, da estabilidade, para viver a alegria de Cristo, que não é fácil. Mas eu digo para vocês, é altamente benéfica, é salutar e planifica o coração encontrar a Cristo. Cristo é o nosso grande tesouro. No Natal temos que sair do escondimento de nossas velhas atitudes. Somos convidados a nos revestirmos com a glória que Deus quer envolver a todos, a glória do céu. Os anjos vieram para dizer isso, que naquela noite fria, escura de Belém, a glória de Deus habitou entre nós. Deus se humanizou para descobrirmos que podemos também nos divinizar. Que maravilha! Deus se humaniza para que o homem se divinize. É uma troca injusta. Ele é todo rico, nós todo miséria. Ele é todo amor, nós somos toda traição, todo pecado. Mas Ele trocou, Ele fez essa troca conosco. Nós temos que chegar à estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo. E só chegamos a essa estatura quando Cristo se torna pleno em nós, quando já não vivemos mais para nós, mas para Ele, nele e com Ele. No Natal, amados irmãos, o nosso coração deve se encher de alegria, quase não cabendo mais dentro de nós, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os povos. Deus foi muito ousado em sua forma de amar.
veio até nós, inclinando-se de amor, entregou seus homens. Devemos nos colocar a caminho para irmos ao encontro do menino que nasceu. O caminho a ser percorrido por cada um de nós nessa noite, e a partir dessa noite, durante toda a nossa vida, é o caminho do cumprimento dos desígnios de Deus, o cumprimento das suas promessas, que são irrevogáveis. Deus não falha, Deus é fiel. A vocação da pequena cidade de Belém da Judeia, de ser Belém, casa do pão, casa da carne. Jesus nasceu num lugar que tem esse nome, porque Ele nasceu para ser a carne para a nossa salvação. Nasceu para ser o pão. Que pão? O pão vivo descido do céu. E depois Ele mesmo disse para os seus discípulos: quem come deste pão e bebe deste vinho possui a vida eterna, porque o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Foi para isso que Ele nasceu, para nos alimentar, para tirarmos da vida velha para a vida nova. Então, amados irmãos, a partir do Natal, podemos buscar a nossa perfeição, porque nós temos o nosso modelo. É Jesus Cristo, homem perfeito, que entrou na história para a nossa redenção e arrancou-nos do mal. Cristo se tornou pequeno, para que através de sua pequenez pudesse nos conduzir ao alto de onde caímos pelo pecado. Caímos no passado, todos temos consciência do nosso passado. Nós caímos no passado e muitas vezes ainda cairemos, assim como caímos no dia de hoje. Mas Cristo nos levantou, e Cristo sempre nos levantará e continuará a nos levantar com seus braços, que começou a ser aberto na manjedoura e que se estendeu e continua aberto até no alto da cruz. O menino que nasceu abria seus braços para dizer que ninguém estava excluído do amor de Deus, nem os de perto, nem os de longe. Todos seriam alcançados pelo seu amor. Tenhamos a coragem, amados irmãos, e a alegria de juntarmos a nossa pobreza de nosso coração de pecador com a riqueza do coração santo e misericordioso do menino que nasceu. E assim possamos frutificar em graças abundantes neste Natal. E a Eucaristia é Natal para nós, porque do pão vai se transformar de novo em carne, corpo, sangue, alma e divindade. Tem uma hora que o sacerdote, vocês não vão escutar essa oração, que é feita no coração do sacerdote, na mente. Ele vai juntar ali no cantinho